nós passamos a conversar agora com o Dr. Roberto Oliveira, que é gerente de programas de transferência da SASC e vai explicar para a gente mais detalhes sobre esse programa. Muito bom dia, Dr. Roberto, seja bem-vindo ao Diálogo Franco. Bom dia, Ananias, bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer realmente o que está acontecendo nessa transição aí de Bolsa Família para Auxílio Brasil. Sobre a transição, eu queria inicialmente que o senhor explicasse os beneficiários do Bolsa Família, como ficam com o Auxílio Brasil. A gente já viu aí, inclusive, na matéria, que não precisa fazer um novo cadastro, um recadastramento, é isso, né? Exatamente, Ananias. Segundo o próprio governo federal, o Ministério da Cidadania tem colocado para nós que não vai ser necessário nenhum tipo de cadastro para as famílias que já recebiam o benefício do Bolsa Família. Então, as famílias que já recebiam, no mês passado nós tínhamos, em outubro, mais de 460 mil famílias aqui no Piauí e no Brasil 14,5 milhões de famílias que recebiam Bolsa Família. As informações extraoficiais que nós recebemos é que seria uma migração automática e não haveria perdas, né? A única ressalva que a gente faz é com relação ao grupo que recebeu o auxílio emergencial, porque dentro do grupo que recebeu o auxílio emergencial, que no Brasil é algo em torno de 39 milhões de brasileiros, né? Nós temos aí aquele grupo que solicitou o auxílio emergencial via aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, aquele aplicativo da Caixa Econômica. E essas pessoas que solicitaram o auxílio emergencial através do aplicativo, fizeram isso porque não tinham um cadastro único. Então, essas famílias ou essas pessoas é que devem buscar o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e fazer o seu cadastro para concorrer a uma vaga do Auxílio Brasil. Uma das dúvidas da população em relação ao Auxílio Brasil diz respeito ao valor. Agora, em novembro, o valor médio aqui do benefício no Piauí é de R$ 220. No entanto, o governo federal anunciou R$ 400 para o Auxílio Brasil. Quando esses R$ 400 começarão a ser pagos efetivamente, para que a população não fique com essa dúvida em relação ao valor pago? Bem, Franci, na verdade, a gente tinha até informado que seria uma migração automática, como eu tinha falado para vocês, e que todos receberiam o benefício. Infelizmente, hoje, né, eu já tenho uma informação nova para vocês, e quis até dar no momento da entrevista para a Solange, mas infelizmente nós ainda não tínhamos, mas a informação que eu tenho agora é que, analisando os dados agora de novembro, em comparação à folha de pagamento do Bolsa Família de outubro, nós tivemos uma queda na quantidade de famílias beneficiadas. Então, em novembro, nós vamos ter 3.700 famílias, aproximadamente, a menos aqui no estado do Piauí. Isso quer dizer que nós tivemos um encolhimento da transferência de renda na quantidade de famílias beneficiadas. Até que o valor não modificou tanto, mas a quantidade de famílias sim, né? E esse número de redução, infelizmente, está acontecendo não só no Piauí. Aconteceu também aqui no nosso estado vizinho do Maranhão, no Ceará e nos demais estados brasileiros, né? Eu recebi informações que no Rio de Janeiro foram 10 mil famílias a menos e no Maranhão quase mais de 40 mil famílias, né? Então, assim, a gente não está entendendo o que está acontecendo nessa transição, porque, assim como você colocou, essa expectativa, a expectativa de aumento do benefício, aumento de famílias e aumento no valor do benefício que vai ser transferido, é uma expectativa não só do beneficiário, mas de todos nós, técnicos, gestores, né? Porque é dinheiro que movimenta na economia do Estado, gera emprego, gera renda, gera outras oportunidades. Então, a gente está querendo entender o que está realmente acontecendo no atual cenário, para que a gente possa, e quem sabe no próximo mês, em dezembro, a gente possa evoluir de fato para se chegar até essa quantidade de famílias. Agora, como bem você colocou, né, a questão do valor. Então, o valor do Bolsa Família em novembro já não ia ser mesmo R$ 400, porque a única coisa que nós temos assegurado é o reajuste que já tinha previsto no orçamento do próprio programa Bolsa Família. Então, assim, nós tínhamos uma possibilidade de um reajuste de 20%, próximo a isso, na verdade. Então, a gente está saindo de um valor médio de R$ 190 para um valor médio aproximado a R$ 220 neste mês. Lógico que vai ter famílias que vão estar recebendo aí
200, 300 ou até 400 reais, porque vai depender da quantidade de pessoas na casa, da quantidade de pessoas em estado de vulnerabilidade de renda, né? Então, aí, cada família tem um valor diferenciado. Os 400 reais, que é a grande pergunta de ouro de todo mundo, possivelmente, se vier, virá no mês de dezembro, caso o governo consiga emplacar a aprovação do parcelamento dos precatórios. Então, já foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2 sessões, nós teremos mais 2 votações no Senado também, e caso isso aconteça no Senado, o governo vai ter uma brecha no orçamento. Agora, esses precatórios, é importante que se diga para todos os ouvintes, ele tem um valor próximo a 110 bilhões de reais e menos de 40% aproximadamente é que vai ser utilizado para o Auxílio Brasil. O restante tem outras ações, incluindo inclusive emendas parlamentares. Mas também é importante alertar a população que o Auxílio Brasil, no valor de R$ reais, mesmo aprovando os precatórios, ele só vai ter a condição de estar, de fato, garantindo esse pagamento no valor de 400 por um período de 12 meses. Depois disso, a gente volta a ter insegurança no orçamento do Auxílio Brasil, do Programa de Transferência de Renda. Ou seja, há uma previsão de que um cenário onde tudo seja aprovado, onde a PEC passe e esse recurso seja assegurado, mas assegurado apenas até o final do próximo ano. Ou seja, deixa de ser aquele benefício permanente com o recurso já claro dentro do orçamento, como vinha sendo o Bolsa Família. Mas nós temos aí, então, 3.700 famílias a menos nessa transição para o Auxílio Brasil, mas antes nós já tínhamos, inclusive, uma fila de espera para o Bolsa Família. Famílias aptas, dentro das regras do programa e que não eram incorporadas nos pagamentos do programa. A gente tinha expectativa de que o auxílio fosse incorporar essas famílias, mas infelizmente foi uma redução no estado do Piauí, como em vários outros estados. Então eu pergunto ao senhor, o que essas famílias podem fazer agora? É apenas aguardar ou tem algum meio de provocar o governo federal para conseguir ter esse benefício? Muito bem, Ananias. Como bem você colocou, números do Consórcio Nordeste estão apontando que nós temos no Brasil 2,5 milhões de famílias que estão dentro dos critérios de participação e não estavam tendo benefício do Bolsa Família. Né? E só no Piauí nós temos mais de 55 mil famílias nessa situação. Então, com o aumento da pobreza, desemprego, alta da inflação, desvalorização do salário mínimo, isso tem uma tendência de alta, né? Isso é muito preocupante. E o próprio Bolsa Família, desde 2016, que não tinha nenhuma correção, seja no valor do benefício e seja também nos critérios de participação do programa. Então, hoje, o Auxílio Brasil, ele permite entrar famílias até que tenham renda por pessoa de até R$200. Então, a gente espera que esse grupo todo de 55 milhões de famílias, aliás, 55 mil famílias aqui no Piauí e 2,5 milhões de famílias no Brasil, possa ser incorporado ao Auxílio Brasil. Mas não podemos assegurar isso. Né? O que nós podemos dizer para as famílias é que elas aguardem a avaliação do próprio governo. Né? O governo também tem outras possibilidades de se fazer arranjos no orçamento, não necessariamente precisando de aprovação de precatórios. Claro que precisa de um esforço maior, mas é possível, né? Tendo em vista que o Bolsa Família, por si só utilizava 0,4% do orçamento do governo federal. E os membros dos países da OCDE, por exemplo, né, que é um conselho que o próprio Brasil peleja, tenta ingressar nesse conselho, esses membros da OCDE orientam que os seus países, né, utilizem 2,5% de toda a riqueza nacional de seus países em programas de transferência de renda, né, para minimizar os efeitos da desigualdade social. Então, a gente espera que o Brasil possa caminhar para isso, mas existem alguns entraves, dentre eles a PEC 95, né, que limita os gastos públicos, né, então a gente precisa ter um arranjo melhor do orçamento. Aí existem outras frentes, né, que também são importantes, reformas administrativas, reforma financeira, né, para que a gente possa organizar o orçamento e garantir também proteção social para as famílias.
O que nós orientamos é que quem não tem o cadastro único, vá ao CRAS, leve seus documentos pessoais, leve também uma conta de energia, porque a conta de energia permite, além da comprovação do endereço, permite o cadastro da pessoa também na tarifa social de energia elétrica. E é outra ação também que nós fazemos aqui na SASC, no governo do estado do Piauí, que tem ajudado milhares de piauienses, que só no ano passado a gente colocou 200 mil piauienses na tarifa social, proporcionando mais de 170 milhões em receitas de forma indireta à população e para o estado do Piauí. Então, a gente tem que utilizar dessas informações, dessas brechas também nos programas sociais, dessas possibilidades para melhorar a situação de renda, tanto da população piauiense, como também de todos os brasileiros, que nesse momento, infelizmente, passam por uma crise muito grande, principalmente a população mais pobre. O senhor fala em ações do governo do estado, e aí eu queria chamar a atenção para um ponto. Programas sociais também do estado do Piauí. A gente sabe que a Secretaria de Assistência Social, a vice-governadora Regina Souza, tem focado as suas atuações no atendimento de famílias que, diante da crise econômica no país, têm enfrentado cada vez mais dificuldades. Então, a gente vê que há este programa do governo federal, que é o Auxílio Brasil, mas há também uma cobrança, uma expectativa dos programas do governo do estado. Como é que eles estão hoje no atendimento a essas famílias? Ananias, o que nós podemos dizer para todos os piauienses é que, de fato, o nosso governador Wellington e a nossa vice-governadora Regina Souza têm feito uma ampla mobilização dos gestores estaduais, de todas as secretarias, principalmente aquelas que trabalham com programas sociais, sejam na SASC, na SAF, que é a agricultura familiar, né, e demais órgãos, né, para poder realmente minimizar os efeitos da pobreza e os efeitos danosos que a pandemia tem provocado também nessa população. Então, na SASC, nós temos, né, foi implementado o cartão SASC emergencial. Foi um cartão, né, que foi desenvolvido por nossa secretaria, a pedido da nossa vice-governadora, onde ele teve um alcance de 15 mil famílias essas que não receberam o auxílio emergencial, não recebiam o benefício de prestação continuada e também não recebiam o Bolsa Família. Então, foram aquelas famílias que estavam em situação de pobreza ou de pobreza extrema e que não tinham nenhum tipo de amparo do governo. Então, elas receberam R$200, né, que ajudou bastante essas famílias, e agora tem um programa que está em formulação, né, que é o ProSocial, que em breve, tanto a vice-governadora como o secretário José Santana poderá depois dar maiores informações e dizer realmente como vai ser o trabalho com relação a ele. Mas o certo é que existem outras ações em outras secretarias, né, para que possa estar trabalhando de forma integrada e minimizando essas situações, né? Então, tem programas com acesso à água, de acesso também à alimentação, né? Enfim, são várias ações governamentais que se unem, fazem parte do chamado pacote do ProSocial, que integra também as ações do próprio Piauí. Gerente, no período de concessão do auxílio emergencial, muito se falou sobre uma parcela da população brasileira invisível, entre aspas, que não era abarcada por programas sociais, mesmo estando em uma situação de extrema pobreza. Eu gostaria de saber do senhor, no caso do Piauí. O senhor acabou de citar que 15 mil famílias não recebiam nenhum tipo de benefício. Foi feita uma busca ativa pelo governo do Piauí em relação a essas famílias em situação de vulnerabilidade social? O que foi identificado nesse busca ativa? Quais as principais necessidades dessa parcela da população? E o que o governo federal pode fazer para ajudar a dar mais dignidade para essa população? Bem, Franci, desde o início da pandemia, que isso tem mexido com nossas pautas de reunião dentro do governo do estado, né? Então, assim, foi uma determinação da vice-governadora, do governador Wellington, do nosso secretário Zé Santana e outros colegas e parceiros do governo do estado trabalharam em conjunto para estar minimizando os efeitos da pandemia e da pobreza, da escalada da pobreza no nosso estado nesse período. E nós utilizamos de informações de tecnologia. Então, hoje, nós, dentro da Secretaria do Estado da Assistência Social, da SASC, nós temos um afertamento, Banco Social de Dados, que utiliza de informações do Cadastro Único
e é alimentado por outros bancos de dados administrativos, e através desses cruzamentos de informações que nós fazemos, nós conseguimos identificar milhares de piauienses, né, que estavam em situação de pobreza e de pobreza extrema. Com base nessas informações, nós fomos apurar isso junto, através de visitas domiciliares e através da parceria com os municípios, para verificar se de fato essas famílias estavam na condição de pobres, extremamente pobres, se tinham preenchido as informações corretamente, para depois articular para programas. Então, assim pensamos o cartão SASC emergencial, esse que foi entregue para 15 mil famílias, e assim também outras ações estão sendo pensadas. Então, hoje nós temos uma plataforma que permite fazer isso. Agora, é importante colocar que nós tínhamos uma dificuldade muito grande no início da implementação dessas ações, porque nós passamos mais de 6 meses tentando ter acesso a informações do governo federal. Na verdade, foi quase um ano, foi 8 meses. Nós tivemos que utilizar, muitas vezes, de articulação parlamentar de deputados federais, inclusive a deputada Regiane Dias, que nos ajudou também na solicitação das informações das pessoas que estavam sendo contempladas com auxílio emergencial, para a gente poder fazer esses cruzamentos. Utilizamos também, mandamos ofício para a Dataprev, para a Caixa Econômica, para o Ministério da Cidadania, quando ainda era, né, os ministros, na verdade, o ex-ministro da Casa Civil também, que também saiu também da Casa Civil. Enfim, infelizmente, nós tivemos um não como resposta, uma burocracia. E isso dificultou o nosso trabalho, mas mesmo assim, em parceria com os municípios, com as secretarias municipais de assistência social aqui no estado, nós conseguimos identificar muita gente e nós já tivemos mais de 6 milhões de reais que foram destinados às famílias extremamente pobres, que não estavam tendo nenhum tipo de benefício. Gerente, tem um questionamento aqui da nossa audiência, a Reslane, ela comenta que recebeu o cartão pró-social, nele foram 2 parcelas, uma em agosto e outra no final de outubro. Ela questiona como vamos ficar agora sem a ajuda para nós que não temos nenhuma renda. E aí ela pergunta se precisa ir no CRAS novamente para tentar receber algum auxílio, ela que diz que não tem nenhum tipo de renda. Nós temos, nessa mesma plataforma que os CRAs estão acessando, nós temos a listagem de famílias consideradas elegíveis. Então, o CRAS também vai estar fazendo visitas, né? Ele vai estar checando as informações, vendo se não houve mudança no perfil, porque, graças a Deus, nós estamos tendo uma escalada na vacinação aqui no estado do Piauí, com um excelente trabalho que a CESAP vem fazendo também, tanto no processo de busca ativa, de imunização, né? E em parceria também com os municípios, e temos aí a liberação de diversas atividades econômicas. Então, acreditamos que, a partir do momento que vai tendo esse movimento, vai gerando outras oportunidades de emprego e as pessoas poderão, inclusive, não precisar mais de transferência de renda. Então, isso está sendo checado e, caso essa pessoa não se enquadre mais no perfil, aquelas pessoas que não se enquadram mais no programa não receberão, e receberão apenas aquelas que passarão por essa triagem. Então, por enquanto, aguardem. Quem estava recebendo também, aguarde a visita aí do técnico no seu município, porque você vai passar por uma reavaliação para ver se vai continuar recebendo esse benefício. Tá, então, olha, esse trabalho da SASC é extremamente importante para identificar essas pessoas invisíveis, como disse o Franci, muitas vezes pelo poder público, e que estão necessitadas, precisando mesmo desse auxílio, desse atendimento momentâneo, como diz o gerente, porque a gente espera sempre que melhore a condição de vida através do trabalho, e essas pessoas têm consciência disso e buscam o trabalho sempre que possível, mas às vezes não dá, e precisam sim receber este apoio do poder público, porque afinal de contas o poder público existe para atender as pessoas, e quando elas estão em situação de vulnerabilidade se tornam imprescindíveis. Então, quero parabenizar pelo trabalho, faz parte dessa reconstrução da nossa sociedade diante dessa pandemia da Covid-19 e do enfrentamento do nosso problema muito grave, que é o problema da pobreza, que infelizmente ressurge de forma ainda mais forte em todo o país. Muito obrigado, então, ao gerente de programas de transferência da SASC, Roberto Oliveira, pela entrevista hoje aqui no Diálogo Franco. Nós que agradecemos, Ananias, França, estamos sempre à disposição, e quero só deixar um lembrete.
para aquelas pessoas que não atualizaram o cadastro e têm a tarifa social, que nós temos aproximadamente 80 mil piauienses nessa situação, viu, Ananias? Sim. Que vá ao CRAS levando a sua conta de energia e faça o cadastro. Só no último mês, nós tivemos agora em reunião com a Equatorial, conseguimos colocar 20 mil piauienses, mas precisamos avançar ainda mais. E outro informe que eu quero pedir também é que aqueles idosos e pessoas com deficiência que recebem também o BPC, LOAS, né, que vá também ao CRAS fazer sua inscrição no cadastro único, porque se até janeiro 5 mil idosos ou pessoas com deficiência não fizerem isso, também correm o risco de perder o BPC, que é no valor de um salário mínimo. Então, são ações importantes, né, que é fundamental a atualização ou inscrição no cadastro único. E nós agradecemos a todos da Rede Meu Norte e também da TV Jornal, Ananias, Franci, né, por esse espaço de poder realmente fazer nosso serviço aqui de utilidade pública. E muito obrigado. Nós te agradecemos pela entrevista e você que está na nossa audiência, fique ligado para não perder os benefícios ou para adquirir os benefícios diante da situação grave que estamos passando. É imprescindível ter esse apoio do governo federal.